Caramba, What If, episódio 3, bum, fez explodir a minha cabeça. Olá, meus amigos do canal Cinestesia, Cinema nas Entrelinhas. Aqui a gente fala de série, filme, animação e tudo da cultura cinematográfica, das séries e da cultura pop. E hoje, dessa vez eu tive que fazer aqui, gente, dessa vez eu tive que trazer terceiro episódio de What If. I am Loki. That created a whole new hero. E se? Nova série da Marvel que passa na Disney Plus toda quarta-feira, trazendo e se tivesse acontecido de forma diferente algumas coisas do mundo da Marvel. E dessa vez, gente, olha, eu fiquei empolgadíssimo. Depois de descer um pouquinho o sarrafo no episódio 2, que teve todo a maestria ali de homenagear o Chadwick Boseman do Pantera Negra, onde ele foi o Senhor das Estrelas, né? Seria o novo Star-Lord. E o Star-Lord que ajudou a transformar todo mundo, até tirou da cabeça do Thanos de destruir toda a galáxia. Foi um episódio legal, só que pra mim faltou, né? Já a segunda vez que eu falo que o episódio é muito apertado e as coisas acontecem de forma muito atabalhoada, você não consegue desenvolver essas novas versões de personagens. Só que aqui, no terceiro episódio, essa construção de novos personagens não precisou acontecer. Então o episódio tinha o mesmo tempo, que eu sempre reclamei, né? 30 minutos, só que dessa vez foi um episódio bem corrido, mas que encaixou muito bem com o que precisava apresentar, porque não tinha que apresentar novas versões de personagens. E isso foi muito legal. Mas antes de começar, peço aqui para vocês, né, que se inscrevam no canal, né, ativem o sininho e dê o like se você gosta desse tipo de conteúdo e me segue lá no Instagram também, Cine nas Entrelinhas, onde eu falo muito mais do conteúdo e algumas resenhas que eu acho que não precisam vir aqui para o YouTube, elas vão para lá, como por exemplo o episódio 2 de What If. Galera, eu adoro queimar minha língua, né? Adoro estar errado ou a série se reinventar e eu ter que mudar de opinião. Eu fico muito feliz com isso, que eu quero que sempre seja algo empolgante. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou falar um pouco do episódio sem spoilers e em determinado momento do vídeo eu vou entrar nos spoilers e vou contar a história mais a fundo, porque é necessário. Então, se você não viu o episódio ou quer ver ainda sem ter nenhuma informação, pode ficar tranquilo que eu vou falar até certo ponto e eu vou botar aqui um spoiler alert, né? Um alerta de spoiler para você saber que dali em diante vai ter informação comprometedora. Bom, o episódio 3 foi focado nos Vingadores. E se os Vingadores não tivessem sido formados? Gente, imagina isso, se todos os nossos heróis favoritos da primeira leva de Vingadores não tivessem virado os Vingadores, a iniciativa Vingadora não tivesse acontecido. É daí que parte essa história. Então ela envolve três filmes ali, né? É baseado a partir do Homem de Ferro 2, no momento ali que o Nick Fury chama o Homem de Ferro, se apresenta para ele para falar da iniciativa, Thor 1, do momento que o Thor chega para retirar o martelo, e também Hulk, o incrível Hulk, né, com Edward Norton, né, que a Marvel tem aquela dificuldade para assumir esse filme, mas partir daquele filme. Então o filme parte a partir daí. E acontecimentos não deixam essas pessoas virarem os Vingadores ou não deixam que o Nick Fury possa se aproximar deles. Então, o episódio cria um mistério muito interessante, porque alguém começa a impedir aquilo e você não sabe quem é. Me remeteu muito a o Batman 2 do Christopher Nolan, né, onde tem o Coringa, onde você vive todo aquele filme, aquela tensão de coisas que vão acontecendo e você não sabe de onde aquilo pode vir. Achei super interessante, impactante. A série, o episódio é frenético, mas encaixa muito bem. Porque dessa vez, como eu disse, você não precisa apresentar os personagens. Você parte de um pressuposto que um acontecimento muda e as coisas seguem por outro caminho. Ele foca bastante na Viúva Negra,
Falando nisso, Viúva Negra acabou de entrar, né, no lançamento desse vídeo, a Viúva Negra acabou de entrar no Disney Plus. Então o gancho ficou muito bem feito também. E o Nick Fury, né, de Samuel Jackson. Esses dois personagens, né, tanto a Scarlett Johansson e o Samuel Jackson, eles interagem muito bem, né? Um nível de comédia interessante, uma tensão envolvente. E o episódio vai acerca desses dois. Que lá no início, né, quem conhece lá no início dos Vingadores, dos filmes, a Natasha Romanoff é a personagem que já tá ali junto com o Nick Fury, né, fazendo as ações, procurando esses personagens para montar a iniciativa Vingadora. E ela não acontece. E agora, o que acontece? Então a série, o episódio, ele segue com um mistério muito interessante. E a partir de um determinado momento ali, você tem uma virada na história que entra um personagem de Asgard que... Imagina, gente, imagina se isso tivesse acontecido. Não vou contar para vocês agora, mas vocês têm que ver. Porque determinado fato que acontece no episódio desencadeia uma outra ação em Asgard. E isso pode mudar toda a história. E seria muito interessante que isso tivesse acontecido de verdade, né, no mundo do MCU da Marvel. Então o episódio é envolvente, eletrizante, tem um quê de espionagem, investigação, onde você procura alguém que age na surdina e que intriga todo mundo por ninguém saber como aquilo está acontecendo. Acusações de pessoas que não fizeram determinadas coisas. Então é um jogo de espionagem. Então a Viúva Negra está ali comandando, andando na frente daquilo. É muito interessante. As tiradas de comédia dela são muito boas. A Scarlett Johansson fazendo aquela voz sedutora que ela tem muito bem. Olha, eletrizante, fiquei arrepiado, um senso de perda muito bom que no MCU muitas vezes você não tem. Porque você sabe que no final a maioria acaba se salvando, né? Mas nesse episódio, não. Nesse episódio tudo pode acontecer e eles têm aquela liberdade para lidar com aquilo tudo. As cenas de ação também são muito boas, tem uma sequência da Viúva Negra lutando que é sensacional. Mais uma vez eu digo, como eu disse no primeiro What If, por que não colocaram isso no primeiro filme, né? Então ficou muito interessante, intrigante, um final surpreendente. É surpreendente para quem acompanha esse mundo, né? Para quem estava causando aquilo. E o mais legal, gente, eu tô vendo algumas pessoas reclamarem que mas não explicaram isso, não explicaram aquilo, e o que pode acontecer depois? Gente, os episódios de What If mostraram, principalmente nesse, que são episódios independentes. Não espere uma sequência de fatos que no final vai ter a reunião, como se fosse, né, os filmes da Marvel juntando no final os Vingadores. Não crie essa expectativa, veja o episódio pelo episódio. E pensando assim, ele tem um arco que começa de um jeito e fecha bonitinho, abrindo uma nova possibilidade, é claro, de Vingadores. Muito interessante, muito bom, melhor episódio, que me segurou mais na cadeira. Então é aquela sensação de você estar lendo mesmo uma história em quadrinhos, que você começa de um jeito, naquela segunda, terceira história, sem ser a história principal da revista em quadrinho. Quem acompanha quadrinho sabe, né? Vem a história principal do tema da capa e normalmente vem duas histórias ali paralelas que se resumem àquele acontecimento e muitas vezes de um mundo paralelo. Muito bom, melhor episódio até agora e renovou minhas expectativas pelo que vem pela frente. Bom, galera, agora sim, alerta de spoiler. Se você não assistiu o episódio e não quer saber de nada, daqui pra frente terão spoilers. Então, se você quer ver, vai lá, assiste o teu episódio, mas depois volta aqui, né, deixa o like, acompanha e deixa o seu comentário também, o que você achou do episódio, né? Gente, imagina ali o Nick Fury convocando o Tony Stark, ele tava com aquele problema, né, que o plutônio, né, aquele negócio, não sei se é plutônio o nome, no peito dele começa a corroer e matar o Tony Stark. E aí a Viúva Negra e o Nick Fury oferecem um antídoto pra ele. E de repente, após esse antídoto, o Homem de Ferro morre. Aí tu fala, que isso? Já matou o cara no episódio, no início do episódio? Você já cria uma tensão. Aí vamos para aquele momento do filme Thor, do primeiro Thor, onde ele tá para pegar o seu martelo. Não sei se vocês lembram, ele tenta tirar o martelo, mas ele não tem mais a permissão de usar o martelo. O Gavião Arqueiro tá posicionado para atacar ele, que a gente sabe que não ataca, e a flecha solta, matando o Thor. Na verdade, eu nem sabia se uma flecha podia varar o peito do Thor, né? Mas pelo visto, sim. Ele não tem esse poder tipo a lá Superman, não tem, né? De resistência. E a flecha mata o Thor. Daqui a pouco, o Arqueiro também é morto. O Hulk também, a gente não sabe como. O Hulk não morre. Matam o Hulk, matam todos os Vingadores. E você começa a gerar uma tensão. Porque a partir do momento que você vê os personagens morrendo, você fala, gente, quem vai ficar? E aí a Natasha Romanoff passa a tentar desvendar aquele caso, procurando lá com questões
internas com isso. Legal que apareceu ali, o Bruce Banner apareceu, toda aquela cena do primeiro Hulk, só que não com o Edward Norton, né? E também a filha do General Ross, que é a namorada do Bruce Banner, a Betty, aparece também no episódio. Eles refazem aquela cena legal, né, do Hulk, que eles estão com boné, ele começou a trabalhar vendendo pizza, entregando pizza, né, tentando disfarçar quem ele era ali, e você encontra lá em alguns momentos algumas referências daquele filme, e foi legal a Marvel assumir aquele filme de verdade, né, porque ela nunca fala dele, nunca menciona nada, e ter usado aquela brincadeira ali, mencionando o filme, né, encaixando o filme dentro do universo que a gente já sabia, que estava ali, mas a gente nunca vê falar do Incrível Hulk. E a gente não espera. O Hulk é indestrutível e consegue um jeito de matar o Hulk. E aí você fala, caramba, cara, quem que tá matando? Até o Hulk o cara achou um jeito de matar. Quem tá fazendo isso tudo? E aí, por outro lado, você vê Nick Fury, que é a outra ponta da história, também desenrolando as histórias. Só que acontece uma coisa, gente, que é espetacular. O Loki vem com o exército de Asgard reivindicar a morte do irmão dele. E agora? Bota Nick Fury na jogada, e agora? E aí você vê finalmente o Loki conseguindo virar lá o rei de Asgard. Porque na morte do Thor, quem comanda é o Loki. E aí você vê o Loki com aqueles soldados, né, principais que andavam com o Thor no primeiro Thor. E o Loki já chega querendo devastar tudo, né? E na cena final, muito interessante, Nick Fury vê que ele precisa agora formar. A iniciativa Vingadora pode acontecer com novos Vingadores. Então ele aparece em algum momento ele chamando ali a Capitã Marvel, né, que ele conheceu nos anos 90, e ele vai atrás de desvendar e retirar o Capitão América de lá. Só que a gente não sabe agora se é o Capitão América ou se é a Capitã América, né? Porque se esse episódio tiver alguma conexão com o primeiro What If, não existe o Capitão América, e sim Capitã América, Capitã Carter. Só que eles fizeram de uma forma muito engenhosa também. Esse episódio foi perfeito, gente. Muito perfeito. Porque na hora que ele puxa, ele passa a mão no gelo e tira, e aparece a cena do escudo do Capitão América, ele olhando para baixo, a câmera vira nele e ele fala: "Olá, Captain. Hello, Captain." E esse Captain, né, como o capitão não tem tradução, o nome em inglês não tem tradução para o feminino e para o masculino, dá a entender que ele está falando com o escudo, falando Hello Captain, que pode ser a Capitã América ou o Capitão. Só que ao mesmo tempo, quando a câmera se abre, atrás dele está a Capitã Marvel. Então isso que ele falou ali naquela cena pode ser fazendo referência ao gênero do Capitão América, ou da Capitã, claro, ou simplesmente ele sentiu a presença chegando da Capitã Marvel e ele falou Hello, Captain, voltando para a Capitã Marvel. Super engenhoso, ainda deixou uma pulga atrás da orelha da gente. Eu quero ver episódio 2 disso, gente. Como é que pode? Então, assim, eu acho que eles vão seguir a linha e vão trazer a Capitã Marvel, descongelar a Capitã Marvel, não, a Capitã América. Então, a partir disso, será montado um Vingadores das mulheres. Como teve aquela sintonia ali rápida no Ultimato, naquele momento final que todas as mulheres se juntaram para atuar, eu acho que eles vão querer trazer isso. Se existir uma segunda temporada, eles vão trazer a ideia dos Vingadores de mulheres. Porque isso pegou muito bem no filme, todo mundo gostou. Eu lembro que no cinema, nos Vingadores, quando elas apareceram juntas e foram pra cima do Thanos, a galera pirou no cinema. Então eu acho que é isso que vai acontecer. Então, meus amigos, muito obrigado pela moral. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo e comenta aqui o que vocês acharam do terceiro episódio de What If. Gostaram? Acharam mais do mesmo? Foi o melhor episódio para vocês? Diz para mim qual foi o melhor episódio dos 3. E valeu pela força, sinestesia, cinema nas entrelinhas. Até o próximo vídeo, vou deixar aqui outros vídeos passados e o do What If passado que eu falei. E quem quiser saber do segundo episódio de Pantera Negra no What If, eu deixei lá no meu Instagram, Cine nas Entrelinhas, confere lá que tem também a resenha do segundo episódio. Valeu, até o próximo, tchau, tchau.